Fala galera, bora resolver o algoritmo 10? Antes de começar a resolver esse algoritmo, eu vou explicar alguns conceitos de matemática de porcentagem para a gente poder conseguir resolver essas questões, né? Toda vez que a gente se refere a 10, 20%, 30% de um número, a gente está fazendo referência a uma regra de 3. Por exemplo, se eu quisesse descobrir quanto que é 10% de 20, beleza. Eu sei que 20 ele é 100% do meu número, ele representa o total. Só que 20% vai corresponder a x, que eu não sei. Regra de 3, multiplica cruzado. Então eu vou ter 100x é igual a 20 vezes 20. Então x vai ser igual a 20,20, tudo isso dividido por 100, certo? Então a gente vai saber quanto que é 20% de 20, do número 20 nosso, né? O que a gente pode perceber aqui, nesse algoritmo. Esse valor 20 aqui, né, que é o primeiro valor basicamente, é o número de entrada. Essa daqui é a porcentagem que eu quero saber, certo? A porcentagem que eu quero saber. E esse é o total, que é 100%. Então sempre esse algoritmo vai ser o seguinte: ele vai multiplicar a entrada do número por uma porcentagem específica e depois vai dividir por 100, que é 100%. Vamos fazer isso? Vamos lá, só vamos deixar escrito aqui. Então, se a gente fizer desse jeito, tem outra maneira, mas vamos começar fazendo dessa maneira. Dessa maneira, a gente vai precisar de duas entradas. A gente precisa de duas entradas. Dessa maneira aqui. O valor digitado pelo usuário e a porcentagem de interesse. Então a gente vai precisar dessas duas entradas para a gente retornar quanto que é 10% de um número fornecido pelo usuário. Então vamos fazer dessa maneira primeiramente, né? Então eu vou colocar valor, ele vai ser do tipo int, input, informe um número. Beleza, informe o número. Ele quer saber 10% de um número fornecido pelo usuário. Beleza. Agora, eu vou colocar assim: porcentagem. Informe a porcentagem desejada do número solicitado. Então, a gente vai ter aqui o resultado. E o resultado vai ser o quê? Se a gente voltar aqui nessa expressão que eu fiz aqui. Vai ser o quê? Vai ser a multiplicação do valor desejado pela porcentagem informada dividido por 100. Então, já vou fazer o seguinte. A gente vai abrir parênteses, que a gente já começa aqui, que vai ser valor vezes por porcentagem, e vamos dividir tudo isso por 100. Então, esse vai ser o nosso resultado. Com base no que a gente tinha feito aqui, né? Que a gente multiplicou cruzado, e dessa multiplicação cruzada a gente chegou nessa expressão aqui, e essa expressão aqui, ela denota o valor de quanto que é o valor de 20, quanto que é 20% de 20, basicamente isso, né? Então a gente multiplicando cruzado, a gente chega nessa expressão que eu também estou utilizando aqui, beleza? Então a gente vai dar um print. Vamos formatar ele. Vamos escrever assim, ó. Porcentagem
por porcentagem 20% de valor, escrevi errado o valor, que eu comecei escrevendo maiúsculo, né? De valor será resultado. Então olha que interessante, variável sempre varia conforme o tempo. Então aqui a 20% do valor, por exemplo, é aqui a porcentagem que eu digitei, o valor que eu digitei e o resultado da minha expressão. Então vamos resolver aqui. Nessa que eu fiz para vocês, 20%, quer dizer, 20 de 20% vai dar o quê? Aqui vai dar 400 dividido por 100, que vai dar 4. Então nosso resultado tem que ser 4. Então vamos ver. Informe o número, que vai ser 20. Informe a porcentagem desejada do número solicitado, 10. Então, 10% de 20 será 2. Espera aí. 20 vezes 10... lá, é verdade, tá certo, 2. É porque aqui no exemplo meu eu coloquei 20%. Mas tá certo. Aqui tá 10%. Eu deveria ter colocado 20 lá, que eu estou seguindo o enunciado aqui. Então, escreva um algoritmo que calcule 10% de um número fornecido pelo usuário. Então, 10% do número digitado pelo usuário, que é 20, será 2. Algoritmo 10 resolvido. Eu vou gravar mais uma questão do algoritmo 10, só que com um pouquinho de diferença. Até a próxima.